Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos, para lhe pedir perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a vencer o pecado, a fugir do pecado, a nos desviar do pecado. Nos ajuda a entender tudo o que foi dito nesse momento através do Teu Santo Espírito, que Ele habite em nós e faça morada em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Yahushua, que morreu na cruz do Calvário e se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dEle que te pedimos unicamente. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade e finalizar a leitura do último capítulo do livro A Verdade sobre os Anjos, o capítulo 21, que diz: Os anjos no glorioso futuro. Quando chegarmos ao céu. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem das cidades gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Pedindo Yahushua as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra, o adorável Yahushua as colocou sobre a cabeça dos santos, sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, meu amado irmão e irmã. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Yahushua as apresentou também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos. Vi então Yahushua conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Lançou sua mão da porta e girou-a sobre os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Primeiros Escritos, página 288. Dos lábios do Rei da Glória se ouvira a bênção, que ressoara em seus ouvidos como a mais doce música. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Assim, os remidos receberão as boas-vindas às mansões que Yahushua está preparando para eles. Ali não serão companheiros dos vis da terra, mas daqueles que, através do auxílio divino, formaram o caráter perfeito. Cada tendência pecaminosa, cada imperfeição terá sido removida pelo sangue de Yahushua. A excelência e brilho de sua glória, muito mais intensos que o esplendoroso sol do meio-dia, lhes são imputados. A beleza moral e a perfeição do caráter de Yahushua brilha através deles com um fulgor mais intenso que o esplendor externo. Acham-se imaculados diante do grande trono branco, compartilhando da dignidade e privilégios dos anjos. Os remidos encontrarão e reconhecerão aqueles que por seu intermédio foram conduzidos ao Salvador. Olha como é interessante essa passagem. Nós vamos conhecer as pessoas a quem nós levamos a verdade a eles. Que abençoada conversa terão com estas almas. Eu era um pecador, dirá alguém. Olha só a conversa entre os salvos. Eu era um pecador, dirá alguém, sem Yahu e sem esperança no mundo. E você apareceu, você, meu irmão, você e eu aparecemos para essa pessoa. E você apareceu para atrair minha atenção ao precioso Salvador como minha única esperança. Outros dirão, eu era pagão em terras estranhas,
Você deixou seus amigos e lar confortável, vindo para ensinar-me como conhecer a Yahushua e nele crer como um único, altíssimo verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Yahu. Agora posso vê-lo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para contemplar aquele a quem amo. Outros expressarão gratidão para com os que nutriram o faminto e vestiram o nu, quando o desespero inundava minha alma de incredulidade. O Altíssimo Yahu enviou para falar-me palavras de esperança e conforto. Você atendeu minhas necessidades físicas e me trouxe alimento. Abriu-me a palavra do Altíssimo, fazendo-me despertar para as minhas necessidades espirituais. Você me tratou como um irmão. Simpatizou comigo nas minhas tristezas, restaurando minha alma ferida e machucada, de modo que eu pudesse alcançar a mão de Yahushua, estendida para salvar-me. Em minha ignorância, você teve paciência comigo, ensinando-me que eu tinha no céu um Pai que cuida de mim. Você leu para mim as preciosas promessas da palavra do Altíssimo. Você inspirou-me fé em sua capacidade para salvar-me. Meu coração foi abrandado, subjugado, quebrantado, à medida que eu contemplava o sacrifício de Yahushua por mim. Aqui estou, salvo, eternamente salvo, para viver em sua presença e para louvá-lo por haver dado a sua vida por mim. Quão grande regozijo será para estes remidos encontrar-se e saudar aqueles que antes tiveram preocupação pela salvação deles. Review and Herald, 5 de janeiro de 1905. Se os jovens receberem a Yahushua e crerem nele, serão conduzidos à íntima relação com o Altíssimo. Ele lhes dará o poder de serem filhos do Altíssimo, de se associarem com os mais altos dignitários do reino do céu, e unir-se com Gabriel, com os querubins e serafins, com anjos e o arcanjo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Altíssimo Yahu e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono do Altíssimo Yahu e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Altíssimo Yahu brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo de 1 a 5. Não compreenderemos o que devemos aos cuidados e interposição dos anjos antes que se vejam as providências do Altíssimo à luz da eternidade. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Educação, página 304. Na vida futura, compreenderemos as coisas que aqui nos deixaram em grande perplexidade. Entenderemos quão grande ajudador tivemos e como os anjos do Altíssimo foram comissionados a guardar-nos ao seguirmos o conselho da sua palavra. Things of the Times, 3 de janeiro de 1906. No mundo do porvir, Yahushua conduzirá os remidos ao rio da vida, ensinando-lhes maravilhosas lições de verdade. Abrirá diante deles os mistérios da natureza. Verão que existe uma poderosa mão a manter os mundos em seu lugar. Contemplarão as habilidades do grande artista em colorir as flores dos campos
e compreenderão os propósitos do misericordioso Pai, que dispensa cada raio de luz. Com os santos anjos, os remidos reconhecerão em cânticos de gratidão e louvor o supremo amor do Altíssimo Yahweh para com um mundo ingrato. Compreenderão naquela oportunidade que o Criador Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Review and Herald, 3 de janeiro de 1907. Tem os herdeiros para com o Altíssimo Yahweh uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que jamais caíram. Testemunhos Seletos, volume 2, página 337. Pelo poder de seu amor, mediante a obediência, o homem caído, um verme do pó, deve ser transformado, habilitado a ser um membro da família celestial, um companheiro das eras eternas do Altíssimo Yahweh e seu Filho Yahushua, nosso Salvador, e dos santos anjos. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e seu exército serão preenchidas pelos remidos do nosso Salvador Yahushua. Olhando para o alto, página 55. Então, aqueles milhares e milhares de milhões e milhões de anjos, 1/3 que foram lançados na batalha que houve no céu, nós ocuparemos essas vagas, essa lacuna que ficou aberta no céu. O Altíssimo Yahweh criou o homem para a sua própria glória, para que depois de passar pela prova da aflição da família humana, pudesse ele tornar-se um com a família celestial. Era o propósito de Yahweh repovoar o céu com a família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Adão deveria ser provado a fim de demonstrar se seria obediente, tal como os anjos fiéis ou desobediente. O amor e simpatias que o próprio Yahweh plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício, a comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra. Efésios capítulo 3, versículo 15. Tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. O grande conflito, página 677. O julgamento durante o milênio. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios. Daniel declara que, ao vir o ancião de dias, o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. Nessa oportunidade, os santos reunirão como reis e sacerdotes diante do Altíssimo Yahweh. João, em Apocalipse, diz: vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eles serão sacerdotes do Altíssimo Yahweh e de Yahushua e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Nessa mesma ocasião, de acordo com Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Em união com Yahushua, eles julgam os maus, comparando suas ações, declaradas nos livros com as Sagradas Escrituras, decidindo cada caso de acordo com as obras praticadas no corpo. Também Satanás e os anjos maus serão julgados por Yahushua e seu povo. A terceira vinda de Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Altíssimo. Ao fim dos 1000 anos, Yahushua volta novamente à terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade. Ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação.
Surgem estes como um grande exército inumerável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgirão na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de mortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os laços da doença e da morte. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho do Altíssimo Iarro. A uma voz, o ajuntamento dos ímpios exclama: Bendito que vem em nome de Iarro. Mateus capítulo 23, versículo 39. Não é o amor para com Yahushua que inspira esta declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Os ímpios saem da sepultura, tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Yahushua e com o mesmo espírito de rebeldia. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Para nada aproveitaria isso. Uma vida inteira de pecado não lhes abrandou o coração. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado, como foi o primeiro, em se esquivarem aos preceitos do Altíssimo Iarro e contra eles incitarem rebelião. Yahushua desce sobre o Monte das Oliveiras, donde depois de sua ressurreição ascendeu e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: então virá Yahushua, meu Salvador, e todos os eleitos com ele. Zacarias capítulo 14, versículo 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias capítulo 14, versículo 4. E Iarro será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Iarro será um, e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. O grande conflito, páginas 662 e 663. Olhamos então para cima e vimos a formosa cidade com 12 fundamentos, 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Exclamamos então: a cidade, a grande cidade, está descendo do Altíssimo do céu. Ela desceu com todo o seu esplendor e glória, resplandecente, situando-se na grande planície que Yahushua preparara para ela. Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas sendo ressuscitados os ímpios mortos e vendo ele as vastas multidões a seu lado, reviveram-lhe as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Os ímpios são cativos de Satanás. Estão prontos para receber suas sugestões e executar-lhes as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se reconhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo ante seus súditos iludidos como redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade do Altíssimo Iarro. Viu a astúcia dele? Naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à raça de grandes longevidade que existiu antes do dilúvio. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam batalha. Satanás consulta seus anjos e depois esses reis, vencedores e guerreiros poderosos,
olham para a força e número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem petrechos de guerra. Chefes militares, famosos por seus êxitos, argimentaram em companhias e divisões as multidões de homens aguerridos. Finalmente é dada a ordem de avançar, e o inumerável exército se põe em movimento. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira, e seus anjos unem as forças para esta luta final. O Grande Conflito, páginas 663 e 664. Agora, Yahushua de novo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade. Sobre um fundamento de ouro polido está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho do Altíssimo, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O Grande Conflito, página 665. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho do Altíssimo Yahweh. Satanás viu ser colocada a coroa sobre a cabeça de Yahushua por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. O Grande Conflito, páginas 666 e 669. Esse anjo é o anjo Gabriel. O julgamento final. Agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Logo que se abrem os livros de registros e o olhar de Yahushua incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido, veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violência da lei do Altíssimo. Por sobre o trono se revela a cruz, e semelhantemente a uma vista panorâmica aparecem as cenas da tentação e queda de Adão, e os passos sucessivos no grande plano para redimir os homens. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, seu ministério público, sua traição, o Filho do Altíssimo exultantemente exibido perante Anás, citado ao palácio do sumo sacerdote, ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes. Tudo é vividamente emboçado, ou seja, vai passar um filme diante de todos os ímpios. E agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais. O paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. O Grande Conflito, páginas 666 e 667. Chegará o dia em que todo será revelado em sua verdadeira luz diante dos anjos e dos homens. Assim como um artista reproduz no bronze as características do rosto humano, assim os caracteres são transferidos aos livros celestiais. No juízo, cada homem será revelado tal qual é, quer tenha sido moldado à semelhança divina ou desfigurado pelos idólatras pecados do egoísmo e da cobiça. Manuscript Reliefs, volume 17, página 288. No dia em que todos serão recompensados segundo sua obra,
como os transgressores se sentirão, quando por um momento lhes for permitido ver o registro de sua vida e do que escolheram fazer dela. No dia do juízo, os homens verão o que poderiam ter se tornado mediante o poder de Yahushua. Conheciam as reivindicações do Altíssimo, mas recusaram submeter-se às condições estabelecidas em sua palavra. Por sua própria escolha, uniram-se com os demônios. No dia do juízo, tudo isso é aberto perante os impenitentes. Cena após cena passa diante deles, tão claramente quanto a luz do sol do meio-dia. Eles todos veem o que poderiam ter sido caso houvessem cooperado com o Altíssimo, em lugar de se oporem a ele. O quadro não pode ser modificado, seus casos estão decididos para sempre. E os anjos caídos, dotados de maior inteligência do que o homem, reconhecerão o que fizeram ao utilizar seus poderes para levar os seres humanos a preferirem o engano e a falsidade. Olhando para o alto, página 197. Mas agora chegado é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e descobertos a história e caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Yahushua, destruir seu povo e tomar posse da cidade do Altíssimo, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. O que a ele se uniram veem o fracasso completo de sua causa. Os seguidores de Yahushua e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo do Altíssimo. É ele objeto de aversão universal. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Suas acusações contra a misericórdia e justiça do Altíssimo silenciaram agora. A acusação que se esforçou por lançar sobre Yahu repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Apesar de ter sido Satanás constrangido em reconhecer a justiça do Altíssimo e a curvar-se à supremacia de Yahushua, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, quase que em delírio. Decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. E arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se para inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Sua ira se acende contra Satanás e os que forem seus agentes no engano e com furor de demônios voltam-se contra eles. Do Altíssimo desce fogo do céu, a terra se fende, chamas devoradoras irrompem de cada abismo e ante. Vindo é o dia que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Malaquias capítulo 4, verso 1, 2 Pedro capítulo 3, verso 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. Os ímpios recebem sua recompensa. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás. Tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo do Altíssimo cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daquele a quem enganou. Então, da mesma forma
que todos os nossos pecados, do passado até o futuro, foi sobre as costas do nosso Salvador na cruz do Calvário, Satanás receberá também todos os pecados sobre ele. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos. O Grande Conflito, páginas 670 a 673. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos quantos a ele se unem, colocam-se em tanta desarmonia com Yahweh, que sua própria presença lhes é um fogo consumidor. A glória daqueles que é amor o destruirá. O desejado de todas as nações, página 764. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado, e seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando ao Altíssimo. Reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade, e em cujo coração está a lei divina. O Grande Conflito, página 504. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. O Grande Conflito, página 674. O pecado é algo misterioso, inexplicável. Não houve razão para sua existência. Procurar explicá-lo seria atribuir-lhe uma razão, e isto seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se demonstrou inexcusável e excessivamente mau. A razão para o seu surgimento e desenvolvimento nunca foi e nem será explicada. Mesmo naquele grande dia, quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, será evidente a todos que não existe e nem jamais existiu uma causa ou razão para o surgimento do pecado. Na final condenação de Satanás, seus anjos e todos os homens que com eles se identificaram como transgressores da lei do Altíssimo, todas as bocas permanecerão fechadas, quando os exércitos da rebelião, do primeiro grande rebelde até o último transgressor, forem interrogados porque quebrantaram a lei do Altíssimo. Nada terão a dizer, não haverá resposta, nenhuma razão de importância a alegar. Things of the Times, 28 de abril de 1890. Ele não tem nada o que dizer, né? Os habitantes de todos os mundos convencer-se-ão da justiça da lei ao ser erradicado o pecado e eliminada a rebelião. A operação do plano da redenção revelará, não apenas aos homens, como também aos anjos, o caráter de Yahweh. E por todos os séculos da eternidade, o caráter maligno do pecado será compreendido à luz daquilo que custou ao Pai e ao Filho a redenção da raça rebelde. Em Yahushua, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, todos os mundos contemplarão as marcas da maldição, e tanto anjos quanto homens atribuirão honra e glória ao Redentor, através de quem estará assegurado para sempre o desaparecimento da apostasia. A eficiência da cruz guardará a raça redimida dos perigos de uma segunda queda. A vida e a morte de Yahushua desmascararam os enganos de Satanás e refutaram seus reclamos. O sacrifício de Yahushua por um mundo caído unirá homens e anjos mediante laços indescrutíveis. Por intermédio do plano da salvação,
A justiça e a misericórdia de Yahweh são plenamente vindicadas, e por toda a eternidade a rebelião jamais tornará a erguer-se, nem a aflição voltará jamais a aparecer no universo do Altíssimo Yahweh, a terra renovada. Quando Yahweh finalmente purificar a terra, parecerá ela um lago de fogo sem limites, assim como Yahweh preservou a arca em meio às comoções do dilúvio, pois ela continha 8 pessoas justas, assim preservará ele a Nova Jerusalém, que conterá os fiéis de todas as eras. Embora a terra inteira, com exceção da parte em que a cidade repousa, esteja envolta num mar de fogo líquido, a cidade será poupada, como o foi a arca, por um milagre do Todo-Poderoso. Não sofrerá qualquer dano em meio aos elementos devoradores. Espiritual GIFs, volume 3, página 87. A nova terra e nossa eterna herança. Moisés viu a terra purificada pelo fogo e limpa de todo vestígio de pecado, de todo traço de maldição, renovada e dada em possessão eterna aos santos. Manuscript Religious, volume 10, página 158. O plano da redenção não será amplamente penetrado, mesmo quando os resgatados virem assim como eles são vistos e conhecerem como são conhecidos. Antes, através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo a mente cheia de admiração e deleite. O Grande Conflito, página 651. O plano da salvação há alturas e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente, maravilhas que as quais os anjos desejam atentar. Apenas os remidos dentre todos os seres criados conheceram em sua própria experiência o conflito com o pecado. Trabalharam com Yahushua conforme os próprios anjos não o poderiam fazer, associaram-se em seus sofrimentos. Não terão eles qualquer testemunho quanto à ciência da redenção, algo que seja de valor para seres não caídos? Educação, página 308. Há no plano da redenção mistérios, que são para os anjos celestiais motivo de contínuo assombro. O apóstolo Pedro, falando das revelações dadas aos profetas, dos sofrimentos de que Yahushua haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir, diz que para essas coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Testemunhos Seletos, volume 2, página 307. A multidão dos remidos viajará de mundo em mundo e grande parte de seu tempo será aplicado à pesquisa dos mistérios da redenção. A despeito da extensão infinita da eternidade, esse tema estará continuamente aberto diante de suas mentes. Review and Herald, 9 de março de 1886. A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências, a ciência que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres dos mundos não caídos. A ciência que ocupa a atenção do nosso Senhor e Salvador, ciência que se acha incluída no propósito originado na mente do infinito. Ciência, enfim, que será o estudo dos remidos do Altíssimo através dos séculos infindáveis. Educação, página 126. O maravilhoso desígnio de graça de Yahweh, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Yahushua sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Yahushua e a glória do abnegado amor. A luz do Calvário se patenteará que a lei do amor
que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não busca os seus interesses, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, tem uma fonte no coração do Altíssimo e que no humilde Yahushua se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. O desejado de todas as nações, páginas 19 e 20. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações do Altíssimo e de Yahushua. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca do Altíssimo, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Yahushua as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares de milhares e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Yahu é amor. O grande conflito, página 678. O fim. O tema da redenção é algo que os anjos desejam compreender. Será a ciência e cântico dos remidos através das infindáveis eras da eternidade. Acaso não merece ele o mais atento estudo e meditação agora? Ao estudar e meditar os temas para os quais os anjos desejam bem atentar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, um estudante das Sagradas Escrituras pode ter a companhia destes, pode seguir os passos do Mestre Celestial e ouvir as suas palavras, como quando ele ensinava nas montanhas, nas planícies e no mar. Pode, neste mundo, habitar em atmosfera celestial, comunicando os tristes e tentados da terra, pensamentos de esperança e santidade, vindo ele próprio a ficar em uma associação mais e mais íntima com o ser invisível, semelhantemente àquele da antiguidade que andou com Yahu, aproximando-se mais e mais do limiar do mundo eterno. E isto até que se abram as portas e ele ali entre. Não se achará ali como estranho. As vozes que os saudarem são as daqueles seres santos que invisíveis foram na terra seus companheiros, vozes que ele aqui aprendeu a distinguir e amar. Aquele que pela palavra do Altíssimo viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais. Educação, página 127. O Altíssimo gostaria que tivéssemos percepção aguçada para entender que esses seres poderosos que visitam nosso mundo têm uma parte ativa em toda a obra que temos considerado como nossa. Esses seres celestiais são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos, conversam com aqueles que estão empenhados na obra do Altíssimo. Em lugares isolados, têm sido companheiros de viajantes em perigo.
em navios castigados pela tempestade. Anjos em forma humana têm proferido palavras de animação para desviar o temor e inspirar confiança na hora do perigo. E os passageiros têm julgado que era um dentre eles como quem nunca antes haviam falado. Olhando para o alto, página 78. Mantenhamos o coração cheio das preciosas promessas do Altíssimo, para que possamos proferir palavras de conforto e fortalecimento aos outros. Assim, aprenderemos a linguagem dos anjos celestes, os quais, se formos fiéis, serão nossos companheiros ao longo de eras eternas. Na vida futura, compreenderemos coisas que aqui nos fazem muito perplexos. Reconheceremos então quão forte ajudador tínhamos e como os anjos do Altíssimo eram comissionados para nos ajudar ao seguirmos o conselho da palavra do Altíssimo, nos lugares celestiais, página 257. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que os guardou desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou aos passos e cobriu a cabeça no dia de perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. Educação, página 305. É isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós finalizamos a leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Livro maravilhoso, muito revelador. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Altíssimo Yahweh continue abençoando as nossas famílias e que o Espírito Santo do seu Filho, Yahushua, como está nas Sagradas Escrituras, né, você pode ver, uma passagem que eu sei de cabeça é Atos capítulo 16, versículo 6, onde confirma que o Espírito Santo é o Espírito do nosso Salvador. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém.